Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é Michelle e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você, assim, mais um bate-papo, algumas mudanças por aqui, mas enfim, vou explicar tudo certinho no vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, porque dessa forma me ajuda demais, demais, demais. E como agora parece que em alguns momentos tá aparecendo ali a opção de hypar o vídeo, o que que significa? Na hora que você dá o like, aparece ali, hypar esse vídeo, que significa do tipo, dar mais ênfase a ele, deixar ele mais, né, ok, enfim. E aí, se você faz isso, é como se aumentasse ali a pontuação daquele vídeo, e o YouTube entende que se você gostou, significa que outras pessoas gostarão, então ele mostra muito mais aquele vídeo. É assim que eu entendo, pelo menos. É porque teve uma pessoa que eu espero que ela seja inscrita, ela perguntou o que que era o hypar. E... Ó, Bob. E nesse momento, naquele momento eu falei, não sabia explicar, sabe, direitinho ali, com palavras para poder escrever para ela, mas enfim, é isso. Aí se você puder ajudar, essa é uma maneira top, né, que é se inscrevendo e dando like. Eu quero compartilhar com vocês, na verdade, esse vídeo assim vai ser mais ou menos uma atualização do que tá acontecendo por aqui. Os vídeos que eu trago aqui pro canal, eles são programado, gente. Eu trabalho fora, eu tenho as coisas aqui, então para eu poder garantir que todos os dias vocês vão ter vídeo aqui no canal, de segunda a sexta-feira pelo menos, eu preciso gravar alguns vídeos. Às vezes tem dias que eu gravo 2, 3 vídeos, que nem a abertura de caixa. Natura e Avon, às vezes chega tudo junto, então eu gravo um dia Natura, para o outro dia eu gravo Avon, então para garantir que todos os dias vocês vão ter ali um vídeo do canal. E geralmente eu faço isso com bastante antecedência. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio, e provavelmente esse vídeo vai hoje porque eu não tenho nenhum programado. Por que que eu não tenho nenhum programado? Porque aconteceu ali uma fatalidade comigo e eu fiquei muito triste, e aquele negócio, isso reflete bastante nas coisas que eu faço. Então eu preciso de um tempo, sabe aquela história de tipo, eu preciso digerir a história para poder seguir, para poder continuar? Então, é mais ou menos assim. Na verdade, eu não tive opção, né? É só para compartilhar mais ou menos com vocês, então por isso que eu resolvi abrir esse vídeo. Eu tô bastante triste ainda, porque a minha filha, né, que eu falo, a minha filha, ela faleceu, e ela já era, né, bastante idosa. Lembra que em alguns vídeos eu mostrava, para quem me segue aí já faz algum tempo, vai ter alguns momentos assim que eu chegava a mostrar ela assim no cantinho, que eu falava, aqui, ó, a grandona e tal. E, gente, olha, foi logo depois do Dia das Mães, foi no dia 11, né, o Dia das Mães. No dia 16, eu acordei e o quintal, assim, tava, desculpa pra quem tem nojo, mas é a forma que eu consigo explicar a situação. O quintal, ele estava todo vomitado. Ou seja, tudo que ela havia comido no dia anterior, que não foi absolutamente nada, nada diferente do que ela não estava habituada. Porque eu já sabia que por conta da idade, você muda ali alguma coisa que você já dá, né, uns revertrés ali no intestino, o estômago não aceita. Então, do tipo, o cachorro idoso, gente, ele é como se fosse um idoso mesmo, sabe? Ele já não tem mais agilidade, ele já não tem mais aquela energia de te receber, ele já não tem mais aquelas funções funcionando perfeitamente. Ele vai ficando cego, ou ele vai ficando surdo, ou ele vai perdendo a mobilidade ali do corpo. Enfim, ele vai desenvolvendo alguns probleminhas, vamos colocar aqui, da idade, né? E como se fosse um idoso mesmo aí que você tá acostumado, que muitas vezes tem idoso aí que é acamado, que faz uso de fralda, que tem problemas de memórias, enfim, é a mesma coisa, não muda nada. E a grandona, gente, eu adotei ela já era adulta. Então só comigo, tá? Já eram 15 anos. Hoje, esse ano, né, completou 15 anos que eu adotei. Eu falo que não fui eu que adotei, foi ela que me adotou. Então, só comigo já foram 15 anos. E eu contabilizo ali que eu já peguei ela ali com uns 2, 3 anos. Eu acho que até um pouquinho mais. Então,
aproximadamente uns 17, 18 anos ela tinha. Quando ela veio, né, a falecer. Então, na sexta-feira, no dia 16, ela acordei, já tava aquela situação, e aí eu fui cercando ela, né, pra ver se ela vomitava mais, pra ver como que saía o cocô dela, enfim. E fui cercando, ela começou a vomitar preto, uma água preta, água bem como se você tivesse pego ali uma água mesmo, não vou nem falar café, mas do tipo assim, como se você tivesse pego uma água, colocado umas gotinhas de tinta assim e, sabe, preta. Aí eu levei ela pro veterinário, expliquei a situação. Na hora que chegou lá na veterinária, ela lavou o consultório da veterinária com essa água preta. Então, do tipo assim, eu não tive nem que explicar como é que era essa água, porque ela praticamente lavou o consultório dessa forma. E aí foi feito o exame de sangue, tava tudo ok, mas aí chegou o diagnóstico, né, que ela tava com probleminha nos rins e não era irreversível e não tinha o que ser feito, principalmente pela idade dela, né? E teria que, no sentido, tomar medidas paliativas ali. E a veterinária falou, ó, eu aconselho você a internar, porque ela não tem muito tempo. Se ela já está assim, ela não tem muito tempo, então interna. E tipo, a gente entra com medicação pra ela não sentir dor. E aí eu falei pra ela, fiquei pensando, porque naquele momento ali você tem que avaliar. Gente, olha, pra quem não tem pet, ou pra quem é assim, e eu sei que tem bastante gente que é assim, que não tem aquela sensibilidade pra imaginar como se o amor de um pet, sabe, não vai entender o que eu tô falando, vai achar aquilo tipo, é fricote. Mas pra quem sabe, pra quem tem esse amor incondicional pra esses bichinhos assim, sabe do que eu tô falando. E é muito difícil eu conseguir falar assim, sem chorar. Porque até então eu tava só choro, gente. E aí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, ela falou, ó, e olha, você vai internar. Porque se ela falasse pra mim, olha, ela vai internar, depois de tantos dias ela vai sair normalzinha, vai voltar normal pra casa. E ela foi bem sincera e ela falou, ó, talvez ela nem volte. E aí eu falei pra ela, olha, tem como fazer este tratamento em casa? Porque já que ela não me deu esperança nenhuma, então que ela terminasse os dias dela no local onde ela se sente bem, né? No cantinho dela, com o Bob junto comigo, no habitual dela, né? Então eu falei, ela foi bem sincera, quando ela falou que ela não voltaria, eu falei assim, me passa todas as medicações possíveis que eu posso prolongar esses dias de maneira que ela fique o melhor possível, porque a única coisa que eu não queria, e eu deixei isso muito claro, sempre até conversa assim com Deus, eu falava pra ele, Senhor, eu sei que tá chegando a hora dela virar estrelinha, né, mas que o Senhor prepare o dia certo, as pessoas certas pra estar do meu lado, porque eu já sabia que eu ia ficar descompensada. E aí eu sempre pedi muito. A única coisa que eu não queria, que eu falei pra ele, eu falei assim, eu não queria, a única coisa que eu não quero é que ela sofra. E nem se preocupa comigo, porque não adianta falar do tipo, se prepara. Ninguém tá preparado pra morte. Ninguém tá preparado pra perder alguém. Ninguém tá preparado pra perder um bichinho desse. Ninguém tá preparado. Você falar assim, ele é velhinho, você já tá preparado. A pessoa que ela falar que ela tá preparada, ela tá mentindo. E até injusto e chato você fazer um tipo desse de pergunta pra pessoa, porque ninguém tá preparado pra perder nada. Nem ninguém, muito menos ninguém. E aí eu falei pra ele, Deus sabe muito do meu coração, o quanto que eu sou sincera, e eu falei pra ele, o senhor sabe que eu sou descompensada. Que não adianta, não precisa nem focar em mim. A única coisa que eu peço é que o senhor prepare o dia certo, as pessoas certas para estar comigo neste momento, e que ela não sinta dor nenhuma. E exatamente como eu pedi, ele fez. Como Deus é maravilhoso, né? Até nesses momentos de perda, de tristeza, independente da situação que você passar. Eu tô falando aqui da perda da minha filha, sabe? Que eu passei 15 anos junto, mas qualquer perda que você tiver, sabe? Se você se abrir com Deus, se entregar ali pra Ele e falar, olha, eu sei que tal situação tá acontecendo, se você perceber que está que foge do seu controle, que foge ali do que você pode fazer, tem alguma coisa que você pode fazer? Não, nada depende de você. Então entrega pra Ele e fala, Senhor, nada depende de mim. Então
que seja da melhor forma possível, que as pessoas envolvidas não sintam dor, enfim. Aí você faz a sua oração. Ele vai te escutar. Ele vai te escutar. Por menor que for o problema, por menor que for a perda, porque a dor é de quem sente. Se eu falar pra você e tem gente que vai escutar e vai falar assim, nossa, que besteira. É porque a pessoa não tá sentindo. E eu sei que às vezes não é a mesma dor de que perder pessoas. Às vezes, que nem a minha avó falava que toda vez que ela perdia, enterrava um filho, a dor era diferente, né? Então não tem como você comparar ali. Mesmo porque também você vai calejando, né? Enfim, o que eu quero dizer é que Deus preparou tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu só glorifico e agradeço muito, muito, muito por ele me ouvir. E ele me escuta demais. E ele preparou tudo certo. No sábado mesmo, no domingo, na sexta-feira mesmo, eu voltei com ela da veterinária, já tinha comprado todas as medicações. E ela ainda comeu um pouquinho, ela ainda andou um pouquinho, não vomitou mais, porque estava medicada. Talvez se ela não tivesse medicada, teria vomitado mais. E aí chegou uma hora que ela deitou e não levantou mais. E aí ela começou a, talvez, delirar, a chorar, não sei. E eu entrei em desespero ali do lado dela, comecei a chorar junto. E nisso o meu namorado chegou e ele falou: não, vamos voltar pra lá e vamos internar ela, tudo. Porque querendo ou não, assim, ela não sente dor, ela vai receber a medicação pra não sentir dor. E a gente fez isso. No sábado, a gente recebeu a notícia de que ela havia falecido. E eu fiquei chorando no sábado inteirinho. Eu liguei de manhã, liguei 6 horas da manhã, liguei 10 horas da manhã. Eu ficava praticamente ligando de hora em hora lá para perguntar como é que ela tava. E todo mundo que atendia, todo veterinário que atendia falava que as notícias não seriam das melhores. Eu escutava ela chorando no fundo e a médica disse que era um choro de delírio. E aquele choro ali não sai da minha cabeça, sabe? No fundo, assim, do telefone. E aí quando deu, assim, umas 3 horas, eu, eu pedi mesmo pra Deus levar, sabe? Que eu falei assim, eu não quero. A única coisa que eu te pedi foi pra que não sentisse dor. Foi a única coisa. Então, esquece de mim. Esquece da dor que eu tô sentindo. Esquece. A única coisa que eu quero e que eu te pedi foi isso, que ela não sentisse dor. Então, se é pra eu liberar, se é pro senhor levar, então leve. Porque não adianta falar que, eu não quero, se eu ficar prolongando ali a medicação para manter ela viva, vai ser egoísmo da minha parte. E aí eu pedi muito pra ele. Isso era por volta de umas 2h30, 3 horas, eu fiquei pedindo. E eu falava, deixava bem claro, eu falava assim, eu não quero que ela sofra, esquece de mim. Esquece da dor que eu tô sentindo, não precisa cuidar mais de mim, porque eu sei que o senhor já tá cuidando de tudo, agora foca, né? E aí eles ligaram exatamente nessa hora, deu chamada perdida no meu celular, porque eu tava sem. E exatamente nessa hora foi a hora que foi diagnosticado a morte dela. E aí a gente foi pra lá, chegou lá e eles ainda ligaram, né, e perguntaram se a gente ia lá buscar o corpo ou se eles podiam despachar. Eu achei o ó. Que eu falei assim, como assim despachar, né? Como se fosse um lixo. Mas enfim, eu não. Eu falo no sentido de tipo, a pessoa ela fica tão habituada àquilo ali todo dia, que ela muitas vezes perde a sensibilidade. Ela esquece da dor do outro, do que o outro tá sentindo. E isso vale pra tudo, né, na nossa vida. Às vezes a gente tá tão habituado ali a determinada situação, a ver determinada situação, a passar por determinada situação, que a gente não consegue enxergar que quando o outro entra nessa situação, ele tá sofrendo como a gente sofreu na primeira vez. Então, a gente acaba perdendo essa sensibilidade ao longo dos anos, né, dos meses, enfim. Aí a gente foi lá e eu peguei o corpinho dela. Aí o meu namorado foi e a gente falou assim, vamos enterrar ela. Aqui na cidade tem rio, né? E aí a gente levou numa área de APP, isso era umas 11 horas da noite. E ele cavando, tadinho, ele cava um buraco que a terra tá seca, né? Porque é maio, né, gente? Tá tudo seco.
E a terra, ela tinha uns pedaços de pedra, enfim. Nossa, sofreu, coitado. E ele ficou ali, ó, bem pra cavar um buraco, ele ficou quase 1 hora. E tava muito ruim ali, tava muito duro, compacta a terra, enfim. E aí foi que a gente enterrou ela. E eu ainda falei pra ele, né, na hora que a gente tava indo embora, eu falei pra ele, eu quero plantar um ipê amarelo em cima da covinha dela. Aí ele falou, não, a gente plantadinha. Ele foi, assim, a pessoa maravilhosa, escolhida ali, sabe? Fundamental. E definitivamente, se não tivesse sido ele, eu não sei como que eu teria passado por tudo isso. E aí ele falou assim, ah, não, a gente planta uma branca, planta vermelha, planta não sei o que, né? Eu falei, não, tem que ser um ipê amarelo. Aí ele, por que o ipê amarelo? Aí eu falei assim, porque o ipê, quando cresce, ele fica grandão, de grandona. E amarelo porque era a corzinha dela. Aí a gente deu risada assim, né, meio descontraído. Aí ele ficou pensando assim, aí ele, e quando for o Bob? Porque o Bob é pretinho. O Bob é pretinho. Aí ele falou, não tem ipê preto. Aí eu peguei e fiquei assim pensando, eu falei, é mesmo, né? Quando for o Bob, a gente planta um roxo, então, porque daí é mais próximo do pretinho. E, enfim, foram dias assim que eu falo pra vocês que eu não tive cabeça pra nada. Foram dias que eu precisei trabalhar ainda 5 dias seguidos, assim, sabe? Plantão 5 dias seguidos. E tinha muita não, né? Mas tinha algumas pessoas que ainda falaram, nossa, você tá trabalhando justo nesse período. E por muitos dias eu concordei, eu falei, E vinha no meu coração do tipo, você pediu a data certa. Se você estivesse em casa o dia inteiro, de folga, olhando o cantinho dela, com os hábitos dela, você ia chorar muito mais. Então, você trabalhando, a sua cabeça distrai, você fica ali conversando com outras pessoas de outros assuntos, de outras coisas. E realmente, né, até nessas horas, ele preparou tudo. Deus é maravilhoso mesmo. E realmente foi, assim, um período que foi muito difícil. E o que dói, assim, é chegar em casa, independente pra onde eu vou, tá? Independente pra onde eu vá, era só abrir o portão, ela vinha receber. E ela tinha um hábito de ficar fazendo uns sons assim. Eu ainda brincava falando que ela tava caguetando Bob, sabe? Eu falava, então o Bob fez isso, filha e tal. Então tinha alguns hábitos, alguns costumes que eram todos os dias, gente. Eram hábitos eu fazer, né? Eu esperar que aquilo ali acontecesse e tudo mais. E não tinha mais. Então essa falta, eu ver o cantinho dela ali encardidinho e não ter mais ela ali deitada, é a cama dela que eu só tive coragem de remexer ontem. Só tive coragem ontem, gente. Então, são coisas que do tipo assim, eu sei que os dias vão passando e a gente vai se habituando ao novo ritmo, a uma nova vida, né? Vamos colocar assim. E hoje estamos o Bob e eu aqui, o Bob tá aqui, ele sempre, né, aqui sentadinho perto do meu pé. Sente, né? Ele também sente muito mais, porque ele está aqui 24 horas, ele ficava 24 horas com ela. Eu ainda saía para ir trabalhar, para fazer as coisas fora de casa, então ele com certeza deve estar sentindo mais, mas tudo faz parte da vida. Infelizmente vai chegar uma hora que ele também vai virar estrelinha e eu também que fiz o mesmo pedido para Deus. O Bob, ele tem alguns probleminhas, né, por conta da idade, ele não enxerga, perdeu a visão, ele tem alguns probleminhas aqui de coração, que vira e mexe, ele dá umas tosses assim, que querendo encontrar o ar, tem uns momentos que ele para assim, ele cai e ele perde a mobilidade. Então, do tipo assim, é da idade, eu sei que eu vou passar por isso daí de novo, mas é aquele negócio, né? Deus vai preparando, vai calejando, vai lapidando o nosso coração. E eu só queria, por que você trouxe nada a ver aqui com o assunto do canal? Por que você trouxe aqui? Porque a minha experiência, eu acho que o que eu queria passar para vocês, diante dessa conversa toda, fale com Deus, conversa com Ele, pede para Ele. Se você tem esse negócio que você quer que prospere, com consultoria de beleza, com os barbantes, que ó, meu antidepressivo, tá? Independente do negócio, fala com Ele, entrega para Ele. Trate o seu negócio como se Deus fosse o dono e você fosse o gerente. E aí você fala para Ele, o que o Senhor quer que eu faça?
Eu entrego o meu negócio nas tuas mãos. Ele não vai fazer com que tudo fique um mar de rosa, gente. Isso não existe. Mas ele vai te lapidar. Ele vai te trazer, te colocar em situações em que você consiga se fortalecer cada vez mais, para quando você tiver uma grande dificuldade lá na frente, você já se sentir preparado. Então, entrega, nem que se for para alguma coisa de saúde, tudo. Gente, tudo, tudo. Deus é tudo na nossa vida. Então, entrega para Ele. Uma dor que você está sentindo, que não tem o que você fazer, entrega para Ele. O teu negócio, entrega para Ele e fala, eu vou fazer a minha parte. Espírito Santo, me dê ali encorajamento, me dê criatividade, me dê, sabe, concentração para que eu possa desempenhar, que seja Jesus ali, ó, fazendo esses presentes em todas as áreas, gente. E quando você entregar, você vai perceber como que ele vai agindo. Ele vai agindo, ele não vai simplesmente, Senhor, eu não quero que ela sofra. Prepara o melhor dia, o melhor momento e a pessoa para estar comigo esse momento. Ele não vai fazer com que isso seja assim, que caiam flores do céu, que eu não sinta dor. Ele não vai fazer isso. Ele vai preparar da melhor forma. Então, entrega para Ele, conversa com Ele. Ele é seu pai. Ele é a pessoa mais importante. Ele é a pessoa que você vai conversar e Ele vai te ouvir. E muitas vezes Ele vai te responder e você não vai querer a resposta. Você vai falar, não, desse jeito não. Você vai lutar e aquilo ali vai bater no teu coração. E você vai sentir que é isso que Ele quer, mesmo e você não concordando. Só que daí você fala pra Ele, pai, eu não concordo desse jeito. Eu não queria que fosse desse jeito. Eu sei que eu te pedi ali um auxílio, uma opinião, mas eu não quero que seja desse jeito. Ele vai falar com você. Ele fala com você o tempo todo, gente. Fica imaginando. Ele fala com você o tempo todo. Se você falar assim, eu não estou escutando, é que você tá tampando o seu ouvido. Você tá prestando atenção no barulho que tá ao redor. Fica imaginando como se você estivesse conversando com a tua amiga aqui, ó, na tua frente, se espapeando. E aí, de repente, alguém passa com um carro de som, assim, estrondoso. Não é muito alto, sabe? Aqueles que você até escuta, assim, a caixa de som, que você faz assim, nossa, chega, dói o ouvido. Você não vai conseguir, a sua amiga tá aqui, ó, na tua frente, e você não vai ouvir ela. É a mesma coisa. Então, tira o carro de som, pare de prestar atenção no carro de som e presta atenção nela. É isso que Ele quer que você faça. É exatamente isso, que você preste atenção nele. Você não presta, você pergunta pra Ele, você só lembra dele, você acha que Ele diz que entrega, que você vai pedir as coisas, vai vir ali, ó, entregue na tua porta. iFood. Não é assim. E Ele não vai te dar nada de mão beijada, Ele vai te capacitar pra você realizar as coisas que você tá pedindo e que são de acordo com o que Ele quer pra sua vida. Então, fala com Ele. Não adianta você ser orgulhosa e virar a cara achando que, Ele esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu, é você que tá sendo egoísta. E não tá querendo ouvir. Você quer que Ele te dê a resposta que você quer ouvir. Você não quer o que é pra ser. Não sei por que eu entrei nessa, mas é o que eu tenho pra falar. Então, talvez eu sou meio assim, né? Nos vídeos que eu abro, eu fico meio que brincando. Meio que, né? Fazendo ali conversa e tudo mais. E eu só queria passar para vocês que pode ser que nos próximos vídeos, né, que eu venha fazer, eu não tenha ainda essa alegria, né, que é tão espontânea, vamos colocar assim, né, essa espontaneidade. Então, eu peço perdão, ao longo do tempo eu vou melhorar, eu vou, se Deus quiser, voltar a ser essa que você tá seguindo aí. E é isso. Então, era mais pra isso, pra contar tudo isso que aconteceu, pedir perdão pelos próximos vídeos, que eu não vou ter ali a espontaneidade pra compartilhar as coisas que eu tô fazendo por aqui, mas que pedir também muita paciência, porque é isso, tá? E eu quero compartilhar com vocês também que, por conta disso, eu tinha, né, tenho, né, um canal que eu falo, apresento as minhas peças em crochê. Há uma grande probabilidade de eu voltar com esse canal, porque
O crochê, ele é meu antidepressivo também, tanto é que o que me segurou foi a cabeça ali concentrada nisso. E é isso. Então, provavelmente, se você aqui, eu vou continuar com a consultoria de beleza normal. E dicas, né, de Shopee e tudo mais. E lá eu vou concentrar mais na parte artesanal, né, vamos colocar assim. Tá bom? Então, é isso. Peço desculpas aí por ter me emocionado. E peço desculpas também para os próximos vídeos aí, que eu não vou ter a espontaneidade igual eu sempre tenho, né? Mas com o tempo as coisas vão voltando ao normal. Em nome de Jesus. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus e até o próximo.